E o título que o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando conosco nessa noite é Buscando o Poder do Espírito Santo. Amém? Mas com propósito. Não é simplesmente buscar esse poder, mas é com propósito. Então você já vai refletindo em alguma coisa aí que Deus vai falar com você nessa noite. E eu creio que você vai sair daqui despertado para evangelizar, para buscar povoar o reino de Deus. Aleluia! Então vamos buscar o poder do Espírito Santo, mas com propósito. Eu gostaria que você abrisse lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8, um versículo que queima no nosso coração quando a gente lê, porque é algo tremendo e maravilhoso. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Então Jesus disse aos discípulos que eles receberiam o poder que desceria do alto, que eles receberiam o poder que é o Espírito Santo de Deus. E o que é esse poder? Eu acho lindo rodar, pular, eu acho mal barato, eu também gosto desse mover, de rodar, de pular, mas esse poder que o Senhor ministrava no meu coração é a ousadia, a autoridade, a perseverança, a resistência que a igreja precisa ter nos dias de hoje. Amém? Um poder que vai fazer com que você tenha uma força espiritual para enfrentar as batalhas espirituais que estão sobre a igreja e que vêm e contra a igreja. Porque nós vamos enfrentar muitas batalhas ainda, amados. E nós precisamos ter e ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Ter a coragem, a autoridade. E por que nós precisamos desse poder? Porque em muitas circunstâncias da vida nós não sabemos o que fazer. Em muitas circunstâncias da vida nós não temos a força suficiente para ir adiante. Em muitas circunstâncias da nossa vida, fisicamente e espiritualmente, nós somos fracos. Somos fracos. E marca aí esse texto de Atos 1 e vai lá comigo, aleluia, em Romanos capítulo 5 e versículo de número 6. Tem um fundinho musical para nós aí, fião? Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 6. Diz assim: Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aleluia. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Ou seja, nós somos fracos diante de muitas coisas na nossa vida. Não temos uma força suficiente nossa, uma capacidade nossa de resolver assuntos, seja ele físicos, espirituais e emocionais, sentimentais, muitas vezes. Nós precisamos de uma força maior do que a nossa própria. Nós precisamos de alguém que sabe e conhece todas as coisas. Conhece hoje, conhece o amanhã e conhece daqui 100 anos, ele sabe o que vai acontecer. Então eu e você somos fracos e precisamos desse poder. Precisamos para que possamos ir adiante, continuar buscando, continuar falando, continuar ministrando outras pessoas também. Porque é na nossa fraqueza que esse poder ele se aperfeiçoa. Aleluia! E quando nós passamos por esses momentos difíceis da vida, nós ganhamos experiência para que possamos ministrar a outras pessoas. Talvez você está num momento difícil da sua vida. Talvez não seja financeiro, mas seja espiritual. Então aproveite esse momento para buscar o poder do Espírito Santo, para que você ganhe uma experiência com o Senhor. Aleluia! Porque há outras pessoas lá fora, amados, que talvez vão passar o mesmo que você está vivendo nos dias de hoje. Mas você vai ter a experiência e a força do Espírito Santo para ministrar a outras pessoas. Aleluia! Lá no Romanos 7,18, diz assim: uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia!
Muitas pessoas, amados, não têm força para se libertar de todos os pecados ou dos pecados. Tem pessoas que estão em vício, que já tentaram tantas coisas na vida que não conseguem. E é somente através do poder do Espírito Santo que elas conseguem. Eu me lembro uma vez, eu fumava e eu tentei parar de fumar. Tentei não, eu parei de fumar, porque tentar é uma coisa que não existe. É a mesma coisa. Eu vou tentar largar esse conteúdo, esse plástico aqui no chão. Não, eu solto, eu continuo segurando, eu não vou tentar. Esse frasco de álcool, ele só vai cair da minha mão. Eu não vou tentar soltar, eu vou tentar soltar. Como é que é tentar soltar? Ou eu solto ou eu seguro. Amém? Então, amados, tem muitas pessoas que querem ser libertas do pecado, mas muitas vezes elas não têm força para sucumbir o pecado na vida delas. E nós hoje entendemos, porque nós também tínhamos pecados na nossa vida e ainda temos alguns. Mas nós entendemos que não é pela nossa força, mas é pela força do Espírito Santo que nos convence do pecado e nos faz entender quem Jesus Cristo é verdadeiramente. Aleluia! Então nós precisamos buscar o Espírito Santo e Ele está nesse lugar nessa noite. Você crê nisso? Aleluia! Você pode dar um glória a Deus porque Ele está na casa? Porque eu e você entregamos a vida para Jesus. Nós entendemos que diante do pecado, diante das coisas da vida, das circunstâncias da vida, nós somos fracos. E nós entendemos através desse poder, que é do Espírito Santo, de ter a coragem de entregar a vida para Ele, para que Ele tomasse conta da nossa vida. Porque precisa ter coragem, sim ou não? Precisa ter coragem para entregar a Ele, precisa ter coragem para renunciar a coisas da vida que são boas, por amor a Ele, por gratidão a Ele. 1 Coríntios capítulo 12, aleluia. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, ou seja, maldito seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Todos nós temos o Espírito Santo, querido. Aleluia. Há algumas religiões ou algumas outras placas que dizem que você só é batizado com o Espírito Santo quando você fala em outras línguas. Eu particularmente não concordo. Por quê, pastor? Porque dom de línguas é dom de línguas, não é dom. Línguas, falar em outras línguas não é dom. E a palavra profética não é um dom? Porque você só vai profetizar pelo Espírito Santo. O dom de pregar, dom da palavra, não é dom. Não é o Espírito Santo que ministra. Então a dúvida hoje, amados, não é eu não tenho, mas não sou batizado. Não, você é batizado com o Espírito Santo, porque eu creio que você tem um dom do Senhor no seu coração. Aleluia. Você pode abraçar alguém, porque muitas vezes o Senhor vai falar para você abraçar o seu inimigo, o seu vizinho careta, que enche o saco todo dia. Você precisa ter o dom do amor ali para você abraçar aquele camarada e falar: vem aqui, eu te amo em Cristo. A vontade é de dar um tapa na orelha, mas o amor, o dom do Senhor que te move, você vai lá e abraça aquela pessoa. Aleluia. Então todos nós temos o Espírito Santo, e Ele nos faz e nos dá o desejo de buscar a presença do Senhor. Aleluia. Esse é o poder do Senhor em nós, a cada dia, em nome de Jesus. Aleluia. Você está entendendo a introdução, amém, querido? Eu vou chegar lá. Aleluia. Volta lá em Atos, por favor. Aleluia. Se você quiser dar glória a Deus, querido, você não está amarrado não, o Espírito Santo habita em você, amém? Aleluia. Atos capítulo 1, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito, através de quem? Nós nos movemos pelo, amém? É por Ele, querido. Você vem na igreja, é por Ele. Ele te convenceu. Você talvez não queria. Puxa, vou ter que estar
chovendo, mas ele te convenceu. Glória a Deus por isso. Aleluia. Do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia. Aqui está dando continuação à narrativa, iniciando no Evangelho de Lucas. Ele se dirigiu esse relato a Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus, o amado de Deus. Tem Teófilos aqui nessa noite? O que significa Teófilo? Aquele que ama a Deus. Tem Teófilos nessa noite? Reunidos neste lugar? Aleluia. E o livro mostra um resumo do ministério terreno de Jesus, que era fazer e ensinar os apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a seus discípulos em diferentes lugares, como nós lemos, num período de 40 dias. E onde a conversa de Jesus com seus discípulos não era outra senão concernente às coisas do reino de Deus. Aleluia. E o que o Senhor ministrava no meu coração, que é necessário que a gente tenha outras conversas, cara, mas o nosso principal foco da nossa conversa tem que ser concernentes às coisas do reino de Deus. Aleluia. Você pode conversar outros assuntos, mas procura numa conversa com alguém tentar ministrar sobre as coisas concernentes ao reino. Aleluia. Esse mês de janeiro, eu e a minha esposa, a gente ficou 21 dias indo na casa do Senhor. Ficamos 21 dias direto. A gente começou a ir na casa do Senhor dia 7 de janeiro e foi até o final do mês, indo no Juct. A gente foi em 3 temporadas do Juct, foi bênção. E ali eu pude ouvir o que Deus quer de mim, uma postura de reino. Aleluia. Deus falou sobre o nosso coração, eu ministrando lá numa igreja, numa segunda-feira, querido, falando sobre as primícias, que Jesus Cristo é a nossa primícia da ressurreição, e que depois dele somos nós, que somos salvos. E então eu comecei a buscar o Senhor e ouvir coisas concernentes ao reino, querido. Aleluia. Então eu e você precisamos buscar assuntos concernentes ao reino de Deus, aprender mais do reino de Deus. Essas coisas que o pastor trouxe são maravilhosas. Não deixe passar batido, se esforce para estar. Eu não gosto muito da palavra se der você vem. Eu não gosto dessa palavra, porque a gente precisa se esforçar, porque o reino de Deus é tomado à força, é com vontade. E se eu digo que eu sou um Teófilo, que eu amo a Deus, eu preciso buscar as coisas que vêm do reino, que são para o reino. Por quê? Porque é o reino que eu escolhi morar. Aleluia. Então Jesus estava falando do reino, falando dos assuntos, das coisas do reino de Deus. Então todas as vezes que você tiver uma oportunidade, se esforce para estar lá, se esforce para buscar o que Deus tem para a sua vida como igreja, porque você é a igreja. Você é quem Deus chamou para essa geração, querido, porque nós só vamos marcar essa geração. Aleluia. Nós precisamos buscar as coisas concernentes ao reino, buscar o poder do Espírito Santo para almejar, para desejar as coisas do reino de Deus. Aleluia. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Aleluia. Aqui Jesus mostra o propósito de Deus desde o princípio. O propósito de Deus é divulgar salvação. Aleluia. O propósito do Senhor não é outro senão divulgar salvação àqueles que estão perdidos. Aleluia. E que só há salvação através de quem? Jesus. Não tem outro esquema. Não tem como burlar, não tem como corromper a salvação. Como nós estudamos lá atrás, que tinha uma igreja que vendia um pedaço do céu. Olha, você vai pagar o induto e você vai para o céu. Ei, graças a Deus, Martinho bateu o pé na porta e falou: não, é assim não.
é pela graça, é pelo Espírito, é pela palavra, aleluia. Então, amados, o Senhor já tem esse propósito desde quando Ele já formou todas as coisas, e aonde a salvação é somente através de Jesus. Mas quem nos convence, quem convence o pecador é o Espírito Santo. É Ele que convence o homem. E como convencer o homem sem esse poder do Espírito Santo em nós? Como convencer o pecador que só Jesus salva, se não através do poder do Espírito Santo? Aleluia! Porque só somos salvos através de Jesus. E através e por meio do Espírito Santo nós somos convencidos. Mas é interessante que no versículo 4 diz que eles esperassem a promessa do Pai. E os discípulos, eles receberam a determinação de esperar. Mas esperar não significa ficar de braços cruzados. Amém? Eu vou esperar, vou sentar lá em frente à TV e vou esperar. Não. Os discípulos, eles esperaram em oração. Aleluia. Eles não só cruzaram os braços e nem se acomodaram, mas eles buscaram em oração, buscaram que essa promessa se cumprisse na vida deles. Você já recebeu promessa do Senhor? Quem já recebeu promessas? Você tem orado para cumprir na sua vida? Ou você está esperando? Porque se é de Deus, amado, se Deus falou, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, mas algo que precisa da nossa parte é orar, é desejar, é ter vontade que essa promessa se cumpra na nossa vida. Porque senão Deus vai ficar olhando lá, acho que Ele não está querendo essa promessa. Acho que Ele não está desejando essa promessa. Porque Ele não ora, Ele não busca, Ele não pede. Aleluia. Você tem orado? Então comece a orar para que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. E orar é perseverar nessa oração. Eles perseveraram na oração. Olha, vamos lá para o versículo 12 de Atos 1. Aleluia. Vocês estão entendendo, amados? Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em, diga aí comigo, em? Amém? Está na hora de descruzar os braços. Está na hora de se movimentar em oração. Está na hora de buscar as promessas de Deus na sua vida em oração, para que se cumpram na sua vida. Eles perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. A gente quer que as promessas se cumpram, mas a gente precisa orar, querido, buscar de Deus. Deus, eu tenho essa promessa, mas eu quero viver essa promessa. Eu quero que essa promessa se cumpra na minha vida. Eu quero que essa promessa ela seja em mim algo tremendo e maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Versículo 6, Atos 1. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A expectativa dos discípulos era de que Jesus estabelecesse seu reino previsto pelos profetas, porque eles conheciam o Antigo Testamento, sim ou não? A Bíblia da época era o Antigo Testamento, não tinha o Novo. E eles sabiam das promessas, lá em Zacarias 9:9, o rei vem de Sião, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, aleluia, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Ou seja, eles conheciam essa profecia,
Eles conheciam o que Deus tinha revelado ao coração do profeta. Então, quando Jesus veio, ele estava com o pensamento nisso. Olha, Jesus vai restaurar o governo federal lá, vai tomar o STF, vai tomar tudo lá e vai fazer justiça. Não. Mas ali Jesus veio para cumprir algo do reino de Deus. Aleluia. Para a gente ter um entendimento, Lucas 19, mas deixa marcadinho aí em Atos, tá? Lucas. Aleluia. Lucas 19. E 28 diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Aleluia. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. Aleluia. Eles sabiam disso. Foi um sinal de que Jesus estava voltando, o Messias estava voltando, e eles achavam que era o presidente da república, achavam que era o governador. Mas Jesus precisava redirecionar a atenção deles, dos discípulos, para algo mais amplo. Aleluia. Amados, eu tive uma conversa com um jovem. Ele falou assim, que ele estava orando ao Senhor, e ele entendeu qual é o propósito. Ele falou: pastor, eu estava orando e jejuando ao Senhor em relação a tudo isso que está acontecendo. O Senhor falou no meu coração que nenhum dos 2 era escolhido dele. Ou seja, a nossa visão ela tem que ser mais ampla de todas as coisas que estão acontecendo. Amém, igreja? Aleluia. Às vezes a gente está olhando, porque A, B ou C. Não, a nossa visão é maior, é mais ampla. A nossa visão não se resume aqui na terra, ela se resume lá no céu, na morada verdadeira que o Senhor já está preparando para a igreja, para todos aqueles que creem no seu nome. Aleluia. Então apenas não era um reino terreno como os discípulos estavam pensando, mas era um reino onde o poder do Espírito Santo estaria revelando ao coração deles. Por isso eles precisavam do poder do Espírito Santo. Por isso eu e você, igreja do Senhor, precisa do poder do Espírito Santo para discernir os tempos de hoje. Nós fomos lá em Guararema, os pastores estavam lá, o tema eu achei lindo. A igreja que é levantada para esse tempo. E eu fui meio que falei: caramba. E aí eu comecei: qual é esse tempo? Você sabe qual é esse tempo que a igreja está passando? E qual é esse tempo que a igreja vai ser levantada? Eu não tenho a resposta ainda. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo que é um tempo de esfriamento do amor de muitos. É um tempo onde as pessoas vão ouvir o que querem, não a sã doutrina. É um tempo onde as pessoas vão ser pastoreadas via internet, porque elas não querem estar na casa do Pai. Sim ou não? Esse é o tempo. E se a igreja não buscar o poder do Espírito Santo, ela cai num grande engodo de achar que essas modernidades aí são suficientes. Aleluia. É importante escolher quem vai governar a nação? Claro que é. O estado, cidade? Claro que é. É importantíssimo. Mas independentemente de quem estiver lá, nós precisamos confiar que a nossa casa não é aqui, que a nossa morada já está sendo preparada. João 14. Eis que estou fazendo muitas moradas, e que quem crê nele, no santo dos santos, em Jesus, ele tem uma morada já preparada. Aleluia, aleluia. E a palavra mesmo diz que a nossa felicidade, quando a nação tem Deus como Senhor. Eu estou feliz porque quem me governa é o Senhor. Estamos no mundo,
Não fomos tirados do mundo, e é a palavra de Deus. Mas é nesse mundo caído, nesse mundo onde a verdade se torna mentira e a mentira se torna verdade, é nesse mundo que nós estamos inseridos ainda. E por isso nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo, para não sucumbir às coisas do mundo. Amém? Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Volta lá comigo em Atos. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele já está aqui nesse lugar. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Poder do Espírito Santo, coragem, autoridade, ousadia, intrepidez. É assim mesmo que fala? É, acho que é. Depois você procura lá que tem na palavra. Amém? Resistência, perseverança, força espiritual, com propósito. Pastor, qual é esse propósito? De ser testemunha do Cristo ressurreto. Ser testemunha daquele que te salvou, e que te salva, e que te sara, e que te cura, e que transforma, e que te renova, e que te restaura, e que te fortalece, que te põe de pé a cada dia que você cai, Ele te levanta. É ser testemunha desse Jesus, que todas as vezes que você está fraco, Ele te fortalece, que todas as vezes que você pensa em desistir, Ele fala: ei, vai mais adiante, caminha mais uma milha. Esse Jesus, amado, que quando nós éramos fracos, perdidos, Ele nos encontrou e nos salvou e nos libertou de todo o pecado. Esse Jesus que morreu na cruz porque te ama, e Ele não quer nada em troca de você, Ele só quer que você seja testemunha daquilo que Ele fez na sua vida. E para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo. Para isso você precisa ser cheio desse poder. Porque se você não for cheio do seu poder, você vai sucumbir a esse mundo decaído, a esse mundo onde a verdade muitas vezes é uma afronta, aonde eu e você vamos falar que homem com homem, mulher com mulher é pecado. Aleluia, você vai ser taxado como homofóbico e perigoso até ser preso. Mas eu falo para você, é melhor ser preso pelos homens do que perder a salvação em Cristo Jesus. E só uma igreja cheia do poder, com propósito, ela vai se tornar uma verdadeira testemunha da obra de Jesus Cristo na sua vida. Aleluia. Por quê? Porque muitos do que viram, ouviram, são testemunhos. Os apóstolos viveram com Jesus, andaram com Jesus 3 anos, e mesmo assim, amados, precisou voltar mais 40 dias para completar a obra. Então eu quero te dizer, aquilo que Deus tem na sua vida, Ele vai completar. Mas seja corajoso para enfrentar o sistema desse mundo. Porque muitas vezes é no nosso trabalho, a gente quer dar um jeitinho para que as coisas aconteçam. Mas eu quero te dizer, é melhor perder o trabalho do que perder a salvação. Porque Deus é o Deus que abre porta, Ele é carpinteiro. Ele pode até não construir parede, mas Ele faz a porta acontecer ali. Ele pode movimentar o coração de muita gente, porque o coração do homem está nas mãos do Senhor. Assim como o meu e o teu coração está na mão do Senhor. Aleluia. Ser testemunha da obra de Jesus Cristo, daquilo que viram e ouviram, daquilo que Jesus fez e ensinou. Aleluia. Aleluia. Diz a palavra que Ele fez e ensinou os apóstolos. Testemunha é a pessoa que tem evidência dos eventos vividos. Ou seja, você é uma testemunha daquilo que Deus fez por você, sim ou não? Nós somos a maior testemunha. Cara que era nervoso, que andava na gandaia, bebia, fumava. Eu fumava e eu parei de fumar, eu machuquei meu joelho. E aí o diabo soprou. Tá vendo? Aí você parou de fumar, foi para 106 quilos, foi jogar bola achando que estava bam. Num lance tosco, machucou o joelho. O que eu fiz? Voltei a fumar.
não tinha Jesus, não conhecia Jesus ainda, mas ele me conhecia. E um dia antes do meu batismo, querido, eu fumava. Saía da igreja, nossa, vontade de fumar. Saía da igreja. Tinha aceitado a Cristo, mas aí tinha o remorso. E a gente saía da igreja e os irmãos são uma bênção. Vocês são uma bênção, querido, amém? Os irmãos sentiam o cheiro de cigarro, mas vinha e abraçava a gente. Vinha e abraçava. E isso foi mexendo com a gente. Até um belo dia que a gente marcou o batismo, a gente se converteu, né? Aceitamos a Cristo em fevereiro de 2002. E quando foi no dia 20 de junho de 2002, a gente se batizou, eu e a minha esposa juntos. Glória a Deus por isso. E aí chegou no dia 19, né? A gente tem um pensamento, mas Jesus, ele abençoa, né? Jesus é tremendo. Eu falei com o cara lá na sexta-feira, dia 19, saía, né? O meu anseio era sair sexta-feira do serviço e embocar na lanchonete da empresa. E ali ficava até 11 horas, 11h30. E nesse dia 19 de junho de 2002, eu cheguei para o japonês e falei assim, ó, é o seguinte, é a última vez que eu bebo, fumo e jogo nesse lugar. Pergunta se eu voltei até hoje. Fui até mandado embora da empresa, mas eu dou glória a Deus por isso. Daquele dia para cá, na força e no poder do Espírito Santo, eu venci. Não eu venci, mas Ele me deu força para resistir a esse pecado. E eu fiquei uns 2 anos, amado, sem participar de festa, sem participar de churrasco. E olha que quando você fizer um churrasco, me chama que eu gosto. Eu fiquei 2 anos recluso porque eu entendia, se eu me envolvesse, eu estaria dando vazão, dando brecha, ou abrindo uma porta para que o pecado entrasse novamente e aquela vontade de fumar e de beber voltasse. Então eu decidi no meu coração, falar, Deus, enquanto eu não sentir que eu estou verdadeiramente liberto, eu não vou para aquele lugar. Era festa de confraternização, assava carne, fazia um monte de coisa, querido. E eu fiquei 2 anos sem participar de nada. Mas somente pela força do poder do Espírito Santo, porque a carne pulsava. Puxa, hoje tem confraternização da empresa. Puxa, aquela cervejinha está lá, aquela carninha está lá, aquele cigarro está lá. Mas eu segurava, porque Ele ministrava no meu coração. E o dia que eu tive a certeza, amados, que eu estava totalmente liberto daquilo pelo poder do Espírito Santo, eu voltei no churrasco. E foi tão lindo e tão tremendo que nós sentávamos numa mesa assim, e eu tomando refrigerante, suco e comendo carne com os amigos. Aí chegou um japonês. Ei, quer um cigarrinho? Eu falei, não, obrigado. Aí ele levantou, deu uma voltinha, né? Aí sentou a segunda vez. Ei, quer um cigarrinho? Eu falei, não, obrigado. Aí ele levantou, foi dar outra voltinha. Na terceira vez ele veio. Aí Jesus ressuscitou, né? E aí, você quer um cigarrinho? Eu falei, não, obrigado. Ele falou, você é crente? Eu falei, eu sou. O japonês abriu o olho assim, amado, parecia um brasileiro. De tanto que ele, sabe, parece que foi um soco. Mas não era por causa de mim, era por causa dele. O poder dele faz isso na minha vida e na sua vida, querido. É esse poder que você tem que testemunhar lá fora. Que quando seu amigo, pode ser quem for do seu convívio, ele vai olhar para você e vai falar, ei, você vai falar para ele, não. Porque hoje eu conheço um Deus verdadeiro que me libertou de tudo isso e Ele quer salvar a sua vida também. Eu sentava junto a gerentes, chefes e diretores, e eu vi o gerente falando assim, que quando apontava para mim ele fazia assim, né? É religioso, é crente. E aqueles diretores, amados, por mais poder que eles têm, eles respeitavam a minha decisão de servir a Cristo. Mas não é por causa de mim, mas é por causa do poder dele na nossa vida. Aleluia. Testemunha daquilo que Deus fez na sua vida. Em nome de Jesus. Os apóstolos vivenciaram e apresentaram o que? Esse tipo de evidência. Porque eles participaram da vida do Senhor, eles participaram da morte do Senhor, mas eles também estão participando da ressurreição do Senhor. E é isso que vai valer a pena para mim e para você, querido. É saber e entender que Jesus Cristo é a primícia da ressurreição.
mas depois dele sou eu e é você. Você entende isso? Oh, Rabassuri Bicai, aleluia. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, aleluia, aleluia. 1 Coríntios 15, 23 diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, ou seja, sequência, primeiro, segundo, terceiro, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Você entende qual é a vida que o Senhor tem preparado para você? Por isso Ele quer te encher do poder do Espírito Santo, para você não negociar salvação com ninguém, com nada, porque Ele tem algo melhor preparado para mim e para você na glória. Isso aqui vai passar, tudo isso vai passar, mas a eternidade com Cristo é eternidade, é para todos sempre. Um corpo ressurreto com Ele. Por isso vai valer a pena sofrer o que Cristo sofreu nos dias de hoje. Mas como nós vamos conseguir sem o poder do Espírito Santo? Como nós vamos ir além ou ir adiante sem o poder do Espírito Santo na nossa vida? Aleluia! E aí ele fala lá no versículo 8: tanto em Jerusalém. Por que eles precisavam do poder do Espírito Santo em Jerusalém? Porque lá eles estavam enfrentando o quê? A morte. Eu e você precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo, porque nós vamos enfrentar a morte. Talvez não seja física, mas seja a morte espiritual de muitos. Você precisa estar vivificado para falar: ei, vamos, continua, não desista. Porque tem muita gente, amados, que está vivendo um período de morte espiritual. Não consegue exaltar o Senhor, não consegue entender, amados, que tudo isso é preparado pelo Senhor, para que você aprenda das coisas do reino, para que você receba do poder do Espírito Santo, porque lá fora tem muitos mortos espirituais, talvez pessoas que estavam na casa do Senhor, e hoje não estão por um motivo ou outro, estão mortos espirituais. Você precisa ser o canal de vida para aqueles que estão lá fora, enfrentar a morte espiritual deles, porque senão, a gente também acaba morrendo espiritualmente. Amém? Aleluia, aleluia. Toda a Judéia e Samaria, ou seja, liberar perdão, pois o povo havia rejeitado a Jesus Cristo. Rejeitaram Jesus, ó, liberta os porcos, vai nos porcos lá, demônio, e eles acharam ruim com Jesus. Rejeitaram, ó, Jesus, sai daqui. A pior coisa, amados, é você entender que pessoas rejeitam a Cristo, mas nós precisamos persistir e pregar Cristo para elas, independente se elas continuarem rejeitando, porque muitos lá fora rejeitam ao Senhor porque acham que tem dinheiro, porque está tudo cômodo, a conta está azulzinha, eu tenho carro, tenho casa, tenho tudo, e acham que isso é suficiente. Eu quero te dizer que essas pessoas vão rejeitar a Cristo, mas eu e você precisamos liberar o perdão do Senhor sobre a vida delas também, e só cheio do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque senão a gente vai dar as costas para essas pessoas. Hoje é um culto de missões, amém? Aleluia, aleluia. Você fala para o seu amigo, ele rejeita, mas você precisa perseverar, e só cheio do Espírito Santo você pode perseverar. E até os confins da terra, pregar as boas novas, não saber o que vão enfrentar na caminhada. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar, e Ele sabe. E talvez Ele já esteja preparando o terreno para que você vá. No seu vizinho que é um mala muitas vezes, sei lá. No seu trabalho que tem um patrão mala, sei lá. Um colega de trabalho que quer passar rasteira em você, mas você sabe que o Cristo vai te guardar, e você vai falar de Jesus para ele, para ela, e só cheio do poder do Espírito Santo para que isso aconteça. Por quê? Porque você é testemunha do Senhor, você é um teófilo do Senhor, você é um amado de Deus, você ama a Deus.
E somente através do poder do Espírito Santo nós podemos ganhar o maior número de almas para a expansão do reino de Deus. Sem o Espírito, amado, nós não vamos conseguir. Você entende? Só através dele, ele vai te usar, vai te dar palavras de sabedoria, palavras que vão confrontar o pecado, mas vão mostrar para eles que há um Deus que vale a pena servir. Aleluia. E para encerrar, grupo de louvor está aí, pastor? Cadê? Para encerrar nessa noite, precisamos urgentemente, e é necessário buscar o poder do Espírito Santo em nossa vida, como igreja. É necessário. Muitas vezes a gente acha que está fazendo favor para Deus, a gente não está fazendo favor para Deus. A gente precisa buscar, assim como comer, beber, a gente precisa. Se você ficar uma semana sem comer e sem beber, como é que você vai estar aqui? Fica uma semana sem buscar Deus. Fica 4 dias sem buscar Deus. E é somente através desse poder que a gente consegue ter esse desejo de buscar a Deus. Porque quando você começa a buscar a Deus, Ele começa a revelar coisas ao seu coração. Ele começa a revelar o que você tem que fazer. Ele começa a revelar o que você precisa fazer. Aleluia. Precisamos buscar o poder do Espírito Santo, porque não sabemos o momento dos enfrentamentos em nossa vida. De repente alguma coisa acontece. De repente a bomba explode. De repente vem alguma coisa. De repente. E se nós não estivermos cheios do poder de Deus, do Espírito Santo, é bem capaz da gente sucumbir a essas coisas. Nós precisamos buscar urgentemente o poder do Espírito Santo, porque somente através desse poder a gente consegue perdoar o próximo. Somente através desse poder. Mateus capítulo 6. Rabassu de cantaramai. Xandarai de cous de A oração dominical é muito importante e ela nos mostra algo muito profundo. O problema é que a gente não vai além, versículos além. A gente olha aqui e fala assim, versículo 12, Mateus 6. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A gente fica nessa, mas olha só o que diz o versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É tempo da graça, né? A graça não é de graça, ela tem um preço a ser pago. E a gente só vai conseguir perdoar os homens cheio do poder do Espírito Santo. Porque se for pela razão, a gente não perdoa. Se for pelo raciocínio humano, a gente quer pagar o mal com o mal. Se for pelo raciocínio humano, a vingança é servida fria. Sim ou não? Mas pelo poder do Espírito Santo, independente de quem faça o mal, eu e você temos que estar dispostos a perdoar. Aleluia. Aleluia. E perdoar é mais do que palavra, são atitudes. Esses dias a gente tem um projeto que Deus começou na nossa vida lá na praça. E toda sexta do mês, uma sexta do mês, a gente vai nas praças. E a gente tem ido às praças, aquilo que Deus tem feito. Tem sido coisas tremendas e maravilhosas. E uma coisa que eu vivenciei num dia, foram várias emoções. Nós fomos ministrados numa praça perto da casa onde eu morava. E o meu filho mora lá, minha mãe mora lá. E nesse dia a gente pôde orar pela minha neta como igreja. Coisa boa, né?
Mas daí eu tinha uma rusga com o irmão. E aí o Espírito Santo vai lá e pede perdão para ele. Eu falei, Jesus. E o pastor Diego ministrando, né, da Adventista ministrando e falando, e o Espírito Santo vindo e me convencendo que era eu que tinha que ir lá. Pastor, você foi lá pedir perdão? É claro que eu fui. Porque é uma ordem dele. Eu preciso ser testemunha dele. Porque se olhar o que ele me perdoou, querido, não é, sabe, o que eu fiz lá aquele dia é uma unha. Porque eu estava indo para o inferno e Jesus me perdoou. E por causa dessa rusga eu vou deixar de abençoar a vida do irmão? Não. Eu fui lá e falei para ele, olha meu irmão, se eu falei alguma coisa que você ficou meio beiçudo, que você ficou meio carrancudo comigo, eu quero te pedir perdão nessa noite. Porque eu te amo em Cristo, você é meu amigo. E eu quero estar junto com você lá no céu. Você me perdoa? E ele resmungou, né? Você me perdoa? Não estou aqui para te fazer mal, estou aqui para te fazer bem. Aí eu te perdoo. Eu falei, então me dá um abraço. E homem é meio, né? A gente é meio machão, né? A gente não gosta de abraçar, eu gosto. Aí ele me deu um abraço. Aí nós oramos juntos. E aí no final do evento na praça, ele chegou para mim, ó, peguei 3 traíras lá no sítio do meu irmão, a gente vai lá qualquer dia desse. Eu falei, amém. Que a gente ia lá no sítio do irmão dele. Então Deus curou, querido. É só cheio do Espírito Santo, não tem outro. Tem relacionamentos que é você que tem que ir lá. É você que tem o Espírito Santo, você que é a testemunha de Cristo. O outro talvez não seja. Você que precisa ser testemunha do perdão de Cristo na sua vida em primeiro lugar, para você ministrar a outros lá fora. Ah, mas eu tenho razão. Legal, tem problema, mas você tem o Espírito Santo. Fechou? Ah, mas foi ele. Legal, foi ele. Mas você tem o Espírito Santo, você é testemunha de Cristo. Cristo merecia estar na cruz no seu lugar? No meu lugar? Por melhor que a gente fosse, né, aos nossos olhos. Ah, eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo. Ah, legal. Mas nessa noite, busque o poder do Espírito Santo, igreja. Seja cheio desse poder que é maravilhoso, que te traz revelações que você nem imagina. Ele ministra coisas impossíveis aos homens. Aleluia, aleluia. Porque independentemente de qualquer coisa, nós precisamos continuar a pregar o Evangelho. Se necessário, falando de Jesus, mas principalmente com o nosso testemunho.